Mas eu quero falar com você hoje, quem está ocupando o trono da sua vida? Quem que reina na sua vida? A gente declara que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele está entronizado em nossos corações. Eu tenho escutado aquelas músicas mais antigas, né, do Koinonia, né? Música de trono, entronizado, diante do trono. Mas nosso coração, nós dizemos que o Senhor Jesus está entronizado. E esse texto fala de algo que eu quero refletir sobre isso. Porque o que seria uma idolatria? A gente, desde menino, lembro de ouvir isso, crescendo em escola dominical. Eu ouvia dizendo que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. Todo aquele que ocupa o lugar de Deus na minha vida é um ídolo. E a idolatria é algo, se tem algo que é contrário à idolatria, é a adoração, né? Ou se tem algo que é contrário à adoração, é a idolatria. Eu adoro a Deus. Eu não idolatro Deus, eu adoro a Deus. Abra comigo então, eu vou ler todo o contexto aqui para você entender. Capítulo 2, e já vai preparando para o Natal, né? Geralmente a gente só lê esses textos na época do Natal, né? É o nascimento de Jesus. Mas Jesus havia nascido, capítulo 2, a visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, Herodes o Grande, Herodes o Magno, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Eu vou caminhar no texto com você aqui, tá? Vamos conversar, vai ser bem positivo hoje. Jesus nasceu em Belém da Judéia em dias do rei Herodes. Daqui a pouco eu quero ver com você quem que é esse Herodes. Vieram uns magos do Oriente, uns sábios do Oriente, magos do Oriente. Tem gente que olha mago e imagina os caras com chapéu de bruxa, o Harry Potter, né? Não é nada disso, gente, tá? Eram estudiosos, né, de astronomia, das profecias do Velho Testamento, mas do Oriente. E esses magos, eles vieram do Oriente a Jerusalém porque eles sabiam que haviam profecias no livro dos judeus do nascimento do Messias, do rei dos judeus, do prometido Messias, salvador dos judeus. E ele diz assim o texto, eles diziam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha, se você pensa assim, bom, se o Herodes é rei, então deve ser descendente do Herodes, né? Filho do Herodes, neto do Herodes, alguma coisa assim do Herodes. E esses homens, entendendo que era a época, e aqui você tem que entender algumas coisas também. Essa época aqui, os judeus tinham uma expectativa de um salvador, de um Messias, de um libertador. Israel já tinha sido oprimido por tantos séculos, por tantos povos, tantos governos, né, e inimigos, povos inimigos. Já vieram os babilônicos, os medo-persas, os gregos, e aí agora, depois de um período de 90, 70 anos de liberdade, eles já haviam há 60 e poucos anos ali sendo dominados pelos romanos. Então havia na população, no povo, nos judeus, uma expectativa de um Messias, de um libertador, de alguém que ia libertar eles do jugo, que ia transformar a vida deles. Só que eles viam isso como um libertador militar, libertador político, alguém que ia salvá-los da opressão na época dos romanos. Então havia essa expectativa messiânica. E as profecias iam se cumprindo a cada dia. Tem aquela música do Resgate, os mais antigos lembram, a cada dia se cumprem as profecias. Tem alguém que lembra essa música, não? Só eu que lembro. Essas músicas velhas só eu escuto, né? Na década de 90, acho que só eu fui jovem na década de 90. Aí, não era Resgate, era acho que da Oficina G3. Ah, viu? Estou por dentro. E a cada dia iam se cumprindo as profecias e eles vão percebendo que, assim como hoje, né? A gente vai vendo tantas coisas acontecendo, profecias, a volta do Senhor está próximo. E havia essa expectativa sendo gerada no povo. Esses estudiosos, também sabendo disso, percebem que é os tempos de nascer o rei dos judeus. E vão para Jerusalém, saem do Oriente, não se sabe se é Índia, de onde que foi, ali daquela região da Babilônia, e vêm para Israel para descobrir onde está o rei dos judeus. E diz assim, porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. A notícia correu, vai nascer o Messias, é o tempo do Messias. E o rei ficou assustado, apavorado. O texto, na minha versão, diz que ele alarmou-se, como é que diz ali? Perturbado com essa notícia. Gente, se você é rei, não tem por que você se perturbar. Se vai nascer o próximo rei, tá, quando eu morrer, ele assume.
se fosse uma linhagem. Mas tem alguma coisa nesse texto aqui que incomoda Herodes. E com ele toda Jerusalém. O que ele fez? Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagaram deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Nesse primeiro parágrafo aqui, nós temos que lembrar assim, vamos pensar quem é Herodes, a questão de Herodes se alarmar, e o versículo 2 diz assim, que esses homens estavam perguntando, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Esse texto está falando de pessoas que estavam buscando a Jesus, estavam buscando conhecer a Jesus, conhecer o Salvador, conhecer o Messias, conhecer aquele que iria libertá-los, não de uma opressão física, mas espiritual. E aí o que acontece, amados? Nós vamos ver que quando pessoas buscam a Deus, sempre vai surgir um Herodes no meio. Sempre vai surgir um Herodes para tentar atrapalhar, para persuadir, para se fingir de boa opção, de bom amigo, de boa coisa. E aí surge o Herodes. E Herodes fica alarmado, perturbado, e ele começa então a reunir os sacerdotes para saber se era verdade isso, se indagava se era verdade, era o tempo mesmo, segundo as Escrituras. E aí eles dizem sim, e aonde que vai nascer o rei aí? Porque vamos ter que adorar ele, né? Ah, vai nascer em Belém de Judá. Mas Belém era o cafundó do Judas, quase literalmente, não sei se o Judas não nasceu por lá, né? Mas era longe, era o interior do interior da Palestina. E aí a profecia dizia, né? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia. Tipo, os menores dos menores, da menor casa, da menor família, a menor região, o estado, a província ali, o estado, a tribo menos esperada. Isso veio o seguinte, amados, que Deus usa os improváveis. Guarde isso na tua vida. Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que ninguém espera. Deus usa aqueles que, isso aí não dá nada. E aí Deus vai lá e os improváveis, os menores. Também fala de humildade. Aquele que não fica batendo no peito. Porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, já conquistei aquilo. Deus tem me usado, Deus tem falado. Seja humilde. Deus usa os menores. E aí as profecias diziam que era de Belém. Com isso, versículo 7, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo que a estrela aparecera. Quanto tempo? Herodes faz isso secretamente, ele não faz isso em público. Olha, que legal, vamos trazer eles aqui, vamos fazer uma célula, vamos fazer um culto para saber. Me lembra isso aqui quando Nicodemos vai buscar Jesus, né? Em secreto, à noite, na surdina. Os Herodes que vão aparecendo na minha vida e na tua vida, que ocupam o trono, mano, eles se perturbam quando ouvem que Deus está agindo. Esse Herodes aqui, às vezes vai até buscar, mas secretamente, escondido. É aquilo que atrapalha, aquilo que talvez não é visível. E aí o texto continua. Enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. Vão lá. É em Belém, né, que a profecia diz, né? Deu um migué aqui, o Herodes. Vão até lá e me digam. Quando vocês tiverem encontrado, encontrem ele. E avise-me, para que eu também vá e o adore. Depois que ouviram o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente, estou no versículo 9, os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo então, por divina advertência, prevenidos em sonho, que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Mas ele, depois de adorar
e conversar secretamente com eles. Herodes aqui, diz o texto, que envia eles. Vão lá e me digam, me avisem onde é que é o lugar para que eu possa ir lá e voltar e adorar. E eles vão até lá, encontram aquilo, a estrela os guia, você conhece a história. E quando eles encontram Jesus, eles o adoram. E aqui tem algumas coisas que a gente vai aprender, né? Por que nós devemos compartilhar de Jesus com outras pessoas, levar Jesus eu já conheço Jesus, você já conhece Jesus, levar pessoas a Jesus para que elas também o adorem. Como é que é, pastor? Para que todos os povos o adorem. O objetivo de missões, o objetivo do projeto da Mongólia, o objetivo do evangelismo, o objetivo de abrir novas igrejas é que, para que um dia todos os povos o adorem. E eles chegaram e se prostram diante do Senhor e adoram e entregam ali uma verdadeira adoração, né? Ouro, incenso e mirra. E aqui tem todo um significado. Ouro fala de realeza, o incenso fala de culto, de divindade, né? E a mirra, além de falar da unção, ela também fala de algo da humanidade, né? De proteger, é usado no unguento lá, quando a pessoa morria, era preparado o corpo, tal, tudo isso. Isso fala da humanidade. Isso fala de um Deus real, um Deus divino, um Deus também humano. E aquela adoração, eles adoram o Senhor, conhecem o Senhor, se entregam ao Senhor, têm encontro com Jesus. E aí o Senhor aparece para eles, mas cuidado com Herodes. Não voltem lá. Herodes fala do engano. Herodes fala de alguém que ocupa um lugar que não é para ocupar. Fala de uma liderança que não devia estar onde está. Bem contextualizado isso. Sendo que por divina advertência, prevenidos, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, eles regressam por outro caminho. E eu quero conversar com você, quem que é esse Herodes? Herodes o Magno, a história é a seguinte: Israel, Palestina, dominada sempre pelos povos. Aí, na época da revolta dos Macabeus, né, quem já leu na Bíblia Católica, ali, né, o livro de Macabeus, consegue entender a história. Eles foram libertos, né, de toda a opressão maligna e dos outros povos, e tiveram uns, 60, 90 anos de liberdade, de independência como nação. E aí os romanos, em 60 e poucos antes de Cristo, eles invadem a Palestina, tomam a posse de Jerusalém, vão com seus exércitos. Tem um cidadão lá chamado Antípatro. Antípatro era um negociante, um edomita, e esse homem começa a ter benefícios com a vinda dos romanos ali para a região da Palestina. Ele começa a comercializar, vender, ganhar. Essa globalização que os romanos fizeram na época lá, para ele foi interessante. E ele começa a cair na graça dos romanos. Seu filho, que vai ser o Herodes o Grande, não, o primeiro Herodes, não, Antípatro é o primeiro Herodes, daí seu filho, Herodes, vai ser o Herodes o Grande, é nomeado pelos romanos para ser o tetrarca, acho que é da Galileia, né? Lá em cima, na região norte. E ele acaba sendo o tetrarca, um governador daquela região. E posteriormente é declarado pelos romanos como rei dos judeus. E aí, pastor, mas como assim declarar? Ele é imposto, que nem tinha os governador biônico, os prefeitos biônicos. Ele foi empossado rei. Só que aí a gente tem que lembrar da história de Israel. Quem que era o legítimo herdeiro do trono de Israel? Israel tem uma dinastia. Quando a gente fala de Herodes, Herodes se torna um título. Então, Faraó não é um título do rei do Egito, do imperador egípcio. César é um título dos imperadores romanos. Herodes é um título também. E aí a gente tem que voltar um pouco mais atrás. Em Israel, a linhagem real é a linhagem do rei Davi, a linhagem davídica. Então vamos fazer a conta de trás para frente. Tanto que a bandeira de Israel tem lá o símbolo, a estrela de Davi. Por quê? Porque a linhagem real é de Davi. O Messias, o Salvador, o grande libertador deles teria que vir da linhagem de Davi. Porque vamos voltar lá no Gênesis. O homem peca no Éden. Tem as maldições que são lançadas sobre o homem, sobre a mulher, sobre a terra, sobre a serpente. Mas Deus fala para a mulher que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente. E ali começa toda uma história, um fio que vai se desenrolando por toda a Bíblia. E aí a promessa de salvação para a humanidade.
Caminhamos um pouco mais em Gênesis, e aí Deus escolhe daí vem Noé, todas as histórias lá, os povos semitas, os filhos de Sem, né, tal, Noé. Aí vem Abraão, e Deus traz uma promessa a Abraão. E diz a Abraão que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Que aquele descendente que ia salvar a humanidade viria dali. Abraão tem seus filhos. Tem Ismael, que é o primeiro, que era o filho fora do casamento, não era o filho da promessa, e Isaac. Em Isaac estava a promessa de Deus, que estava sobre Abraão. Ela se repete em Isaac. Isaac tem 2 filhos. Um chamado Esaú, que era o mais velho, e o mais moço chamado Jacó. Lembram? Jacó, o usurpador, o suplantador. E aí Jacó, certo dia, melhor dizendo, Esaú, que era caçador, saiu para caçar, acho que não encontrou nada, estava com fome, Jacó sabia que ele gostava de lentilhas lá, todo. E aí oferece para ele um prato de lentilhas, ele morrendo de fome, fala, eu quero. Não. Então você vende a mim o seu direito de primogenitura. Eles eram descendentes, veja bem a linhagem. Abraão, Isaac agora seria... Quem que seria o descendente real aqui, da linhagem? Esaú, que é o filho mais velho, primogênito. Só que Esaú vende a sua primogenitura, troca por um prato de lentilhas e vende a Jacó. Para nós pode ser uma bobagem, né? O que adianta a primogenitura? Para eles tinha muita importância, e na Bíblia, né? Ou seja, agora Jacó está dizendo o seguinte, eu sou o herdeiro, eu sou o legítimo herdeiro daquilo que estava sobre o nosso pai, Isaac. Jacó tem algumas experiências, depois, lembra lá, depois ele se faz passar pelo seu irmão Esaú, engana o pai para receber a bênção ainda por cima, o bicho era trambiqueiro, né? E aí, até que ele tem um encontro com Deus, mas era um homem de fé, ele fazia isso buscando algo, a excelência de Deus. E aí, quando ele tem uma experiência com Deus no caminho lá, quando ele foge do seu irmão, tem um monte de detalhes aí que não vamos entrar no caso agora. Depois ele passa uma experiência com Deus no Vale de Jaboque, quem lembra, já casado e tal. Deus muda o nome dele para Israel porque ele lutou com Deus. Lembra do encontro com Deus? Tem até aquela música, né? E lembra que fala como te chamará? Jacó. Como te chamas, né? Daí eles cantaram. E aí Deus transforma o nome dele de Jacó para Israel. Israel, então, é o Jacó. Israel agora, o Jacó, ou Israel, ele tem seus filhos. E os seus filhos formarão as 12, cada um dos seus filhos. Na verdade, são uma das tribos lá, que é de José, se torna 2, né? Mas sairão dele as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos dele. Então, pela lógica, Abraão, Isaac, Jacó e o filho mais velho, Simeão. Só que daí o Simeão peca, tem uns problemas lá, aí vai para Levi, até que chega aí, também não tem direito. Eles vão perdendo esse direito de primogenitura por situações, pecados e tal. E aí até que chega em Judá. Judá, a linhagem real agora, a linhagem do rei viria sobre Judá. Nas profecias, aí você tem que estudar todo o Velho Testamento. Judá, daí vem a frase, o leão da tribo de Judá, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que leão da tribo de Judá? Porque cada tribo tinha uma insígnia. As festas das nações, né? Bandeiras são importantes. Cada tribo tinha uma insígnia. E essa insígnia era baseada na bênção que Jacó deu aos seus filhos antes de morrer. E sobre Jacó, o que essa insígnia dizia? Eles formavam bandeiras. Você montava o acampamento de Israel lá, cada tribo, na frente do seu acampamento, tinha uma bandeira que eles faziam lá e estava desenhado, pintado, bordado essa insígnia. E aí, algumas eram o rosto de homem, outro era o rosto de águia, e algum delas, que era Judá, era o leão. Então, o leão da tribo de Judá. Vai vindo essa descendência, dessa descendência viria o Messias. Até que um dia a gente encontra na Bíblia um jovenzinho chamado Davi. José não é da linhagem de Judá, né? Davi é filho de Jessé, tal, lá da história lá, e ele é da linhagem, e aí Deus tem a promessa para ele que ele teria um reino, o reino dele nunca teria fim, toda aquela história que a gente conhece, lembra? E aí a partir dali, os reis de Israel são descendentes de Davi.
Salomão, Roboão, daí eles dividem o reino, daí tem vários. Mas dali viriam os reis. É que nem a gente olhasse, aí morreu lá a rainha da Inglaterra. Mas não é uma família real? É a mesma coisa, gente. Tá, beleza, pastor. Por que toda essa história aí? Porque eu gosto de história. Chegamos aqui em Herodes. Por que Herodes fica tão preocupado que vai nascer o Messias? Ué, tinha que ser um descendente dele, podia ser um filho dele, né? Por que Herodes fica tão perturbado? Porque Herodes não era de linhagem. Herodes não era nem israelita, nem judeu. O judeu é a religião, né? Ele não é israelita. Ele era um edomita. Quem que era o edomita? Era os vermelhos. Nossa, nada não, eu lembrei agora, não tem nada a ver. Escapou. Mas porque Edom significa vermelho. E os edomitas são os descendentes de Esaú. E por que ele não podia estar no trono? Porque Esaú tinha vendido o direito de primogenitura. Então os descendentes de Esaú perderam essa oportunidade por causa do pecado da carne. Já tiveram a oportunidade de estar lá e não fizeram nada. Perderam. E Esaú agora, os descendentes dele se tornam os edomitas, se tornam até inimigos de Israel. Quando está lá no tempo de Herodes, ele é colocado pelo imperador romano, lá pelo império, pelo governo da época, pelo sistema da época. E ele é colocado para governar, ajudar toda Israel. E aí ele se preocupa, porque ele sabe o quê? Que eu estou usurpando, eu estou tomando algo que não é meu. E aí o que é que acontece, amados? Agora você entendeu a história? Por que Herodes se incomoda? Por que Herodes não aceita de jeito nenhum que nascesse um novo rei? Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Aí Deus começa a operar. Deus começa a operar e José em sonho diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu avise. Isso é uma profecia que acaba se cumprindo. Porque Herodes há de procurar o menino e para o matar. Dispondo-se ele, tomou à noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. E aí então Deus fala para José: José, foge para o Egito, vai morar um tempo lá. Quando Herodes morrer, você volta. E eles vão morar no Egito. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo com que precisão se informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, outra profecia. Ouviu-se um clamor em Ramá, que era a região lá de Belém, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel. Quem que era Raquel? Esposa de Jacó, a mãe dos israelitas, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não existem. Mas imagina que cena terrível. Crianças de 2 anos sendo tiradas do colo, do seio da família, de menor de 2 anos para baixo, e sendo mortas. Herodes é a favor do aborto, é a favor de destruição, de morte de crianças. Tudo. Olha, isso aqui é terrível. Herodes, ele tinha medo do quê? Eu vou matar, daqui a pouco eu acho esse Messias. Destruiu isso, conforme o tempo com o qual a precisão, e aí vai. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu ao Senhor a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava, daí ele foi lá para Galiléia, né? Temeu ir e foi para Galiléia, para habitar na terra da promessa. Tá. 2 coisas que eu quero mostrar ainda para você aqui mais, e algumas outras coisas. Você já percebeu, quando Jesus nasceu, amados, eu acho que alguns já ouviram eu falar isso em aula, em algum lugar, não sei se na igreja que eu já falei. Eu fico pensando no dia que Jesus nasceu. Nasceu em Belém. Sua família desceu para o recenseamento, o censo. Não encontrou lugar para dormir. As hospedagens estavam cheias. Todo mundo, todas as partes vindo. Não é que eles ficaram no celeiro, lá no meio dos bichos. Isso aí é historinha para boi dormir. Literalmente.
Eles ficaram na estalagem do lado de fora. As estalagens tinham que fazer uma área, quase um puxadinho assim, para que os viajantes que não encontrassem lugar pudessem dormir para fora. Então tinha algum feno, alguma coisa para dormir, e era praxe. E provavelmente nasceu ali. Só que eu fico imaginando o seguinte: imagina aquela noite, feche os olhos se você quiser, imagina aquela noite estrelada em Belém. O Salvador, Deus, Jesus é Deus que se fez homem, que encarnou uma forma humana. É Deus quando pôs os pés na terra. O Billy Graham dizia que o maior fato da história não foi o homem pisar na lua, mas Deus pisar na terra. Mas imagine você, está lá naquela estalagem lá do seu Ibrahim e tal, do seu Abraão, sei lá o nome da estalagem, do hotel que estava lá. Na casa do lado existia o seu Ibrahim, a dona Maria. Não, Maria já estava lá, né? Tinha que ser outra, né? A dona Rosa, Sara, estava ali preparando uma sopinha, iam comer, os filhos ali conversando, estavam no WhatsApp, né? Se preparando, trocando figurinha da Copa, cada um fazendo uma coisa. E imagine assim aquele silêncio da noite. Barulho de camelo andando, de grilo, cri, 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 cri. Vento soprando. E eles não se aperceberam que do lado, talvez porta com porta, parede com parede, o próprio Deus estava lá. O próprio Deus estava pisando na terra. Amados, eu fico pensando, imagine se fosse, Deus, imagine eu perder essa oportunidade. Deus estava ali e eles não viram, não se aperceberam. Mas ninguém se apercebeu. Teve que vir uns caras lá do Oriente, que Deus falou: olha, eu vou pisar. Os caras vieram de longe, tiveram a percepção. Amado, será que às vezes a gente não passa assim? Nós não somos esses vizinhos do lado, que não percebem o que Deus está fazendo na terra, que Deus está agindo no meio da igreja, das pessoas, que Deus está num lugar, numa situação. Só que, e aí eu quero ênfase a minha mensagem, cara, parece que quando nada dá certo, a gente não percebe às vezes que Deus está agindo. Sabe por quê? Porque Deus age no silêncio, meu irmão. Deus não faz alarde, Deus não faz. Eu lembro que li uma vez um livro do Charles Finney, e ele dizia assim, sobre avivamento, e ele fala assim: não faça publicidade do avivamento. Venha, né? Deus está curando, Deus começa a curar pessoas, salvar, e aí a pessoa começa a divulgar. Venha, culto, isso aí. Uma coisa é convidar a vir para o culto, outra coisa é fazer propaganda do avivamento, se promover, porque Deus não precisa disso. Ele tem o seu espírito que faz. Charles Finney, no século XVIII, lá falava isso. Acho que é isso, 18, 17, não lembro que época ele é. E aí, Deus age no silêncio. Eu quero dizer assim, que Deus age no silêncio é quando você não está percebendo. Deus não faz estardalhaço. Deus move as suas peças do xadrez celestial, divino da história. Ele não faz estardalhaço. Agora, o diabo, quando age, amados, o diabo faz barulho. O diabo causa choro, começa a observar isso. Olha aqui que Deus agindo na terra, o maior fato da história, e aí depois vai vir a crucificação, ninguém percebeu. Só que o diabo não. O diabo, para adorar, você sabe que a bicha é falsa, ele vai no secreto. Mas para ele agir, ele age e faz barulho. Ele mandou o quê? Matar as crianças, todas menores de 2 anos. Houve choro, houve dor, houve barulho, houve estardalhaço. Quando o diabo age, às vezes você está no meio de um problema na sua vida, você está passando por momentos difíceis, sabe o que está acontecendo? Herodes fazendo barulho. É o diabo agindo. É aquele que não era para estar no trono, ocupando o trono. É aquele que não podia ser o rei do nosso coração, nossa vida, ocupando. Não sei se você percebe isso, consegue entender isso que eu estou falando? Amados, o diabo quando age, ele faz barulho. Talvez você está vendo a tua família, talvez você está vendo alguma área nas tuas finanças, e incomoda, sabe? Aquilo que faz para tirar a paz, que você não consegue dormir, e aquilo buzinando, aquelas vozes buzinando, aquele choro, a choro em Ramá, é Raquel chorando. Sabe o que é isso? É o diabo agindo, amado. É o inimigo agindo, é Herodes agindo. Comece a ver Deus agindo em silêncio. Como é que é? Na periferia, na retaguarda, como é que diz? Fugiu a palavra aqui. Quando ninguém está vendo, na surdina. Atrás do palco, como é que é? Nos bastidores. Deus está agindo.
Deus está operando. Talvez você olhe para a tua vida e não vê Deus agindo, e de repente você, poxa, mas parece que não. Hein, Gustavo? Daí você vai para o evangelismo, só vai você. Hein, Gustavo? Você vai para o evangelismo, só vai você. Aí você fala, pô, Deus. Eu lembro, lá em Ponta Grossa, quando eu era criança pequena, para contar uma história, né? O meu pastor lá, o pastor Nelson Braide, um dia falou assim para os jovens, irmãos, eu preciso que os jovens aí, alguém vai amanhã lá distribuir, vamos fazer uma campanha, quero distribuir panfletos no terminal. Os jovens me procurem depois do culto. Eu procurei ele, falei, pastor, daí, então vem amanhã e a gente vai lá. Só fui eu. Ei, John, acho que não vai dar, né? Eu falei, não, me dá aqui isso aqui, eu vou lá. Fui lá sozinho para o terminal. Algumas vezes fiz isso. Depois, outras vezes, tinha amigo que ia junto, vocês não acreditam, né? Mas eu subi em banquinho na frente do terminal, pedi para os taxistas, o Fábio, que vocês conheceram, alguns conheceram, o Fábio no violão, o outro aqui, estava fazendo uma rodinha, e eu subia no banquinho, pregava, aí descia, orava com a galera, pegava o nome, daí fazia a rodinha de volta e ficava a manhã inteira no terminal. Era 4. Era eu sozinho, depois eram uns 4. Deus estava preparando a mim, Deus estava agindo em silêncio. Depois no banquinho a gente fazia barulho. Mas é Deus agindo, por quê? Porque Deus sabia onde eu ia estar hoje, o que eu vou precisar amanhã. Na nossa vida é assim, amados. O diabo faz barulho, mas ele, primeira coisa, ele está ocupando um lugar que não é dele. Ele não foi chamado para estar lá. Não é o lugar dele, é usurpador, é ladrão, é mentiroso, é enganador. Foi colocado lá. E aí eu quero falar sobre essa questão do nosso coração. E aí, o que José faz? José ouve o Senhor, não, esquece esse Herodes aí. Vai para lá, se afasta. No tempo certo você vem de volta, você volta. E aí a mensagem que eu falei no início, né? Quem que está ocupando o teu coração? Herodes ocupava um trono que não era dele. Será que nós não temos alguns Herodes no nosso coração? Ocupando o trono que pertence ao Senhor Jesus? Às vezes é o nosso emprego que é o nosso Herodes, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é a nossa ideologia, às vezes é o meu esposo, a minha esposa, é o meu filho, é o dinheiro, é o prazer, é o pecado, é a droga, é a bebida, sei lá o que for. Qual que é o Herodes que está aí ocupando um lugar que não era dele, ele está usurpando. Deus hoje ele está nos chamando assim, olhe para dentro de si. Olhe também ao redor das suas circunstâncias. Não se apavore. Deixe que Herodes faça barulho, deixe que o inimigo faça barulho. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma obra que ninguém está vendo. O Senhor está agindo, amados. O Senhor está agindo na sua família, o Senhor está agindo na igreja. O Senhor está agindo na humanidade. O mundo está cada vez pior. Isso aqui, o fim dos tempos. Se é o fim dos tempos, então Jesus está mais próximo agora do que antes, amado. Glória a Deus. Só se cumprem as profecias. Depois eu mando a música do resgate para vocês cantar. Resgate não, da oficina. Para vocês cantar. A cada dia se cumprem as profecias. Quem que está ocupando o seu coração? Quem que você está deixando ocupar? Roubar teu tempo com Deus. O que está entrando ali e de forma quieta, né? Era um negociante, vira um tetrarca, vira um governador, daqui a pouco vira o rei, e aí de repente acha que pode tudo. E aí começa a dominar nossas vidas, matar sonhos, aí tem um monte de coisa, né? Pensa o que quiser, esses bebês, essas crianças, quantas vidas, quantos sonhos, quantos projetos não foram mortos, porque Herodes estava no trono, mandando matar. Quantos projetos havia no seu coração, na sua família, quantos planos de Deus. E aí, porque há Herodes no trono, você perdeu isso. Quero te convidar a ficar em pé. Amém? Eu quero orar com você. O que tem tomado a adoração da sua vida? No início eu falei que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Se tem alguém no trono que não é o Senhor hoje quer que você destrua. Deixa que o Senhor destrua, o Senhor quer tirar isso. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, dispõe-te, toma o menino, toma Jesus, e vai para a terra de Israel, porque já morreram
os que atentavam contra a vida do menino. Não precisou José tomar uma atitude. O Senhor lutou por ele. O Senhor lutou por ele. Aí me lembra já vários textos de adoração. Né? Você olha lá para Jericó, né? Aquelas grandes muralhas. O que Deus mandou fazer? Adore. Adore. Deixe que o Senhor haja. Ore. Deixe que o Senhor haja. Sempre assim em toda a história bíblica. Nós devemos orar e Deus age. Deus age em nosso favor. Coloque-se diante do Senhor agora. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Olhe para si mesmo e diga: Senhor, tem alguns Herodes no meu coração. Tem alguns Herodes. Às vezes, amados, pode ser pecado, pode ser, às vezes nem é pecado, mas se você está perdendo o tempo com outras coisas, outras preocupações, outras pré-ocupações. O que é uma preocupação? É uma pré-ocupação. Ou seja, tem algo ocupando já a tua mente, algo já ocupando o seu coração. É pré-ocupação. Ocupo antes da hora. Pessoas têm sofrido com ansiedade, né? Porque o coração está pré-ocupado. O Herodes já está lá. Se antecipou, foi lá antes da hora. E aí o coração fica pré-ocupado. A pessoa não consegue viver o momento ali, não consegue ver aquilo que Deus tem, porque ela já está preocupada, já está sofrendo por algo que talvez nem vá acontecer. Porque tem Herodes no seu coração. Apresente diante de Deus, é você e Deus. Diga a Ele: Senhor, tira tudo Herodes, tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor na minha vida. Todas as preocupações, tudo aquilo que não é da tua vontade e tem feito eu perder meu tempo, perder o meu foco da adoração ao Senhor. Eu sou chamado para adorar, para que Jesus cresça em mim, que Ele seja entronizado, que Jesus seja entronizado.